Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Tikuza kungowerenga 1. Vamos começar a ler de 9 mwina tikangolekezera 6 até deixarmos 6. 6. Chaka choyamba cha Dario mwana wa Aswero wa mbewu ya Amedi amene anamlonga mfumu ya Akasidi. Chaka choyamba cha ufumu wace ine Danieli ndinazindikira mwa mabuku kuti chiwerengero chache cha zaka chimene mawu a Yehova anazera nacho kwa Yeremiya mneneri nkunena za makwaniridwe a mapasuko a Yerusalemu ndizo zaka 70. Ndipo ndinayika nkhope yanga kwa Ambuye Mulungu kufunsa iye mpemphero ndi mapembedzero ndi kusala mziguduli m'mapulusa. Ndipo ndinapemphera kwa Yehova Mulungu wanga ndi kuvomereza ndi kuti Ambuye Mulungu wamkulu ndi woposa wakumwamba, wamkulu wakuwasungira mapangano ndi chifundo iwo akukondani ndi kusunga malamulo anu. Tachimwa, tachita mphulupulu, tachita zoyipa, tapanduka kupanduka ndi kusiya maneno anu ndi maweruzo anu. Sitinamvera atumiki anu aneneri amene ananenera mzina lanu kwa mafumu athu, akalonga athu, makoloso athu ndi anthu athu onse amziko. Tipemphere. Oremos. Ambuye wathu Yesu Khristu, tikubwera pansi yanu odziwa pamene tikuwerenga mawu awo. Ambuye zikunjenjemeresa moyo wanga. Amen. Tikudziwa inali nthawi ya Danieli imene anali mu ukapolo. Ambuye mneneri Yeremiya analosera za ukapolo wa zaka 70. Koma atakhala uko sanakondwere zakudya za anthu akumene kwayi. Iyeyo anakhala osimidwa malinga ndi mabuku a aneneri, anakwanisa kuwerengesa kupeza zaka zolondola. Amen. Ambuye anapemphera kwa inu navomereza machimo ace. Poteronso ine pokhala munthu kuno ku dziko la mitundu, Amen. poziwa ndi kuwerenga mawu anu ndi kumvesera aneneri ndi kuyang'ana nthawi imene aneneri anu analemba. Amen. Ndi chipulumutso cha mitundu pamodzinso ndi Ayuda. Ambuye tikuzindikira kuti nthawi yayandikira. Amen. Zomvetsa chisoni poona moyo wanga kuti ndine munthu olephera. Abale anga aso nawonso ndi olephera. Dziko lanso langaso ndi lolephera. Mapurezidenti iso athu ndi olephera. Oyang'aniranso dziko ndi olephera. Tonse ife tikungoyenda m'machimo. Ambuye ndikuswa chochita kuti ndipanga bwanji. Chuma chachikulu ndikapemphere kwa inu monga ndinakufunsa ni mamawa kuti mundikhululukire zolephera zanga komanso ndi machimo a abale anga. Ndinakupemphaninso kuti anthu onse ali mu ndende Ambuye mukawatulutse kuti akalandire uthenga. Ambuye ilo ndi pemphero langa. Ine ndine munthu wochimwa, abale anganso ndi wochimwa. Zomvetsa chisoni pa nthawi ino tikuona anthu amene salibe mu uthenga, anthu amene salibe chiyembekezo, anthu amene akupembeza mwachipembezo asakuziwa nyengo imene akukhalamo. Ambuye nenere Branham analekula kuti muyenera kuzindikira tsiku lanu ndi uthenga wake. Ife tazindikira uthenga wa nthawi ndi iyi, ndipo nthawi yakenso ndi iyi. Ambuye chonde timvereni chifundo, tikomereni mtima, tikhululukireni kulephera kwathu. Tachimwa kwakukulu, tachimwa polankhula, tachimwa poyang'ana, timanyozana wina ndi mnzake. Tikaona nzathu timamuona olephera, tikaona mpingo wathu timaona olephera, tikaona nzathu timaona olephera. Ambuye mutikhululukire machimo amenewo. Tikomereni mtima pamene tikuyesa kuti kaenda mastepe ya mawu anu. Timvereni pemphero lathu, ndife anthu olephera. Mu dzina la Yesu Khristu tipaseni mphamvu yolandira nawo uthengawo. Mwa Yesu Khristu tipemphera. Amen. Amen. Tiye tikhale pansi. Vamos nos sentar. Asulabu no mzinga la Ambuye Yesu. Amen. Boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Tawerenga Baibulo lathu Lemos as nossas Bíblias. pamene tawerenga Daniel Enquanto lemos no livro de Daniel, chapter 9 capítulo 9,
mene tawerenga malinga ndi kukwaniritsidwa kwa nthawi imene mulungu analankhula. E lemos conforme o tempo o qual o Senhor predestinou este tempo. Ndiye apa tikuyenera kuti tikayambenso kuwerenganso. Aqui estou a ver que vamos ainda continuar a ler. Sina kuti ndinjezerenso kuwerenga. E quero acrescentar ainda lendo. Buku la Yeremiya mutu wa 29. E no livro de Jeremias, versículo 29 ndi ndime 10. e até no 10. Mpakuti atere Yehova kuti zaka 70 zizakhala zikukwaniritsidwa ku Babuloni. Ine ndizakuchezerani inu ndi kuzachitana nanu mawu anga abwino kwa inu mwakukupangisani inu kuti mutembenukire kumalo ano. Mpakuti ine ndikuziwa malingaliro amene ine ndikulingalira kwa inu. Atero Yehova angakhale malingaliro amtendere ndipo osati choyipa, nkuti ndikupangiseni inu mchisiriziro chovomerezeka. Ndiye inu muzayitana pa ine ndipo inu muzapita ndi kukapemphera kwa ine ndipo ine ndizamvesera kwa inu. Ndipo inu muzandifunafuna ine ndi kundipeza ine pamene inu muti muzandifunafuna inu ndi mtima wanu wonse. Ndipo ine ndizapezedwa ndi inu, atero Yehova. Ndipo ine ndizachosa ukapolo wanu. Ndipo ine ndizakusonkhanisani inu kuchokera konse kumene ndakubalatsiraniko, malo amene ine ndinakubalatsiraniko, ndikukankhiraniko kwa inu. Ndipo atero Yehova, ndipo ndizakubwezerani inu mkachiwiri kumalo kumene ine ndinakuyingisirani inu, nkuti mutembenukirenso mukatengedwereko ukapolo kubwerera ku malo kumene ine ndinakutengeraniko. Kotero tawerenga pamene ponso. E lemos ali. Mbale Branham, Irmão Branham, anachosa mutu wa uthenga anawutchaiwo kusimidwa. Tirou o cabeçalho da mensagem, a qual é desespero. Kotero tikufuna tawerenganso apa E nós também lemos aqui, chapter cha Daniel. no versículo de Daniel, Tinapeza pamene Danieli anakhala mu ukapolo. encontramos quando Daniel estava na escravidão, Ndipo malinga ndi Yeremiya mneneri como Jeremias profeta, anali atalosera kuti Aisraeli adzakhala ku ukapolo ku Babuloni ku zaka 70. a qual profetizou que Adzakhala ukapolo ku zaka 70. ficarão da escravidão nos 700 anos, 70 anos. 70 anos. Ndiye tupeza kuti Estamos a encontrar aqui. Danieli atapekhala ku ukapolo, Daniel, quando estava na escravidão, atatengedwa ndi mfumu Nebukadneza, quando foi levado com o rei Nabucodonosor, anakhala ku ukapolo. ficou na escravidão. Tinapeza kuti Encontramos que, pamene anatengedwa quando foi levado, tinali chaka cha 500 china chake estávamos no ano 400, 500 itali. 500 italianos. Ndiye pamene Danieli anayamba kuyang'ana, Quando Daniel começou a reparar, iye anayang'ana chani? ele reparou o quê? Iye anayang'ana mabuku aneneri, Ele reparou os livros dos profetas cholinga kuti akwanise kuzindikira nyengo para começar a conseguir descobrir o tempo ndi zaka e o ano zimene ukapolo uti uzatere. que o ano da escravidão vai acabar. Kotero iye anawerenga mabuku aneneri, Ele começou a ler os livros dos profetas ndipo anakwanisa kuzindikira nthawi. e descobriu o tempo. Ndiye tinapeza pamene chaka chimene Danieli ankawerenga E estamos a ver no ano que Daniel começou a contar ndi pamene anatengedwa ukapolo, e até sendo levado para a escravidão, zinatha zaka 68, e acho durou quase 68 anos. 668 anos. Ndiye tikupeza kuti Estamos a encontrar aqui. Danieli ataona zimenezo, Daniel, quando viu isto, atazindikira quando descobriu, malinga ndi kupanga masamu akuwerenga kwa zaka za por ukapolo, causa da contagem de ano da escravidão, iye anapeza kuti kwasala zaka ziwiri ele viu que restaram 2 anos kuti atuluke mu ukapolo apite mdziko la para kwawo. sair da escravidão e ir na sua própria terra. Ndiye tinapeza kuti mu buku la Yeremiya
Nós estamos a ver no livro de Jeremias. yehova analonjezanso Deus falou, prometeu de novo. ananena kuti Disse que angakhale ntakubala lisani se eu vos dispersei, koma ndizakubwezeranso kumalo ano mas vou vos retornar aos vossos lugares. ine ndizakhala ndi malingaliro abwino Eu irei ter bom pensamento, osati malingaliro oyipa ayi não maus pensamentos, koma malingaliro abwino mas bons pensamentos. kuti inuyo Que vocês mukhale afulu ficarem livres, komanso mas ndizakupasani nthawi vou vos dar o tempo kuti mukhale anthu omasuka para ficarem pessoas livres, koma ndizakhala nthawi yoyenerera mas será tempo digno. atero ndi yehova Assim diz o Senhor. anatero kuchokera mukamwa la Assim yeremiya falou mneneri na boca de Jeremias profeta. ndi amalemba limeneli E a mesma escritura, danieli atawerenga zimenezo Daniel, quando leu isto, anati pali lonjezo disse a promessa kuti tidzatuluka mu que ukapolo vamos sair da escravidão. yehova adzatikumbukira E Jeová irá nos nanga recordar. tidzakhala bwanji Mas como vai ser? atawerenga yeremiya Quando lê o livro de Jeremias, 29 verse 10 29, capítulo 10, 29 10 29, 10, tinapeza kuti encontramos que iye anayamba kuyang'ana ele começou a kodi reparar. tinabwera chaka chanji Mas viemos em que ano? ndi anayang'anisisa E ele observou anapanga nthawi e viu o tempo ndi anaona kuti e viu que anali ndi zaka 68 estavam com 68 anos. ndi apa zaka 68 E no 68 anos, tinapeza kuti encontramos que, malinga lonjezo por causa da promessa, kati kumvesa no Amém. lonjezo a promessa linali la zaka 70 era de 70. kati kumvana Amém. linali la zaka 70 Era de 70. ndi apa zaka 70 No ano 70, danieli atawerenga masamu Daniel, quando fez matemática, anapeza kuti apanga zaka 68 viram que fizeram 68 anos. ndiye kenaka Mas panasala zaka ziwiri tinha restado 2 anos kuti akapange zaka 70 para fazer 70 anos. ndiye danieli Mas Daniel, atawerenga zimenezo quando leu essas coisas, analowa mukusimidwa entrou em desespero. angakhale tikupanga Se masamu estamos a fazer cálculos, koma pamafunika kuti mas precisa-se que, tikwanisa kuzindikira para nthawi conseguir descobrirmos o tempo, imene ife e tingatuluke nós iremos sair. kati kumvesa Amém. chifukwa zimene tikupangazi Porque o que estamos a tratar ndi kalendera ya é chiyuda calendário judaico. kati kumvana Amém. ayuda awa Esses judeus amapulumusidwa kwa zaka 50 costuma sendo recordado no ano 50. kwati kumvana Amém. ndiye tipita ku uthenga wa ora lathu Vamos entrar na mensagem do nosso tempo. uthenga wa ora Mensagem da hora kuli mabingu asanu ndi awiri está nos 7 trovões. ndi mabingu asanu ndi awiri Nesses 7 trovões, mubingu la namba 4 no quinto trovão, ayi bingu la namba 4 o 4 trovão, ndi pa bingu limenelo neste trovão, tili kupeza kuti estamos a encontrar aqui mkwatibwi a noiva akuwomboledwa está sendo ndi redimida namba la 4 com o número 4. ndi ayuda E judeus akuwomboledwa ndi namba 5 estão sendo redimidos com o número 5. kwati kumvesa Amém. ndi mulongoso la chiyuda Na regra de judeus, pafika zaka 50 precisa-se 50 anos. kenaka Mas mulongosolo la mitundu no nosso na regra de gentio, pakufika zaka 40 precisa ano 40. ndi jubileo ya mitundu Mas o jubileu dos gentios timatengira zaka 40 precisa-se 40. ndi kuyambira 1977 Começar no 1977. pafika pange zaka 40 Precisa-se fazer 40. chaka cha 40 No ano ndi 40 chaka cha chisangala é o ano de jubileu. kati kumvana Amém. ndi pafunika O kuti que precisa é, papezeka ozozedwa precisa ser encontrar um ungido. munthu yemwe waomboledwa Este que foi redimido. yemwe angapese mabingu asanu ndi awiri Esses que Amém. ouviram 7 trovões. akweza kufotokosa Precisar discernir chaka cha chiwombolo o ano da redenção. chimene amitundu A qual os gentios, amene anasindikizidwa os que foram selados. chaka chimene iwo E anasindikizidwa o ano que eles foram selados. pano apa Aqui, mkwatibwi wa amitundu a noiva dos gentios wasindikizidwa foi selado mu chaka cha 40 no ano 40. pamenepo E aí, kuyambira 77 começaram em 77. pamene chaka cha 40 chinagunda Enquanto 40 anos chinali chaka cha chisangalalo era o ano de jubileu.
pamene zinatero enquanto era assim, panayima utumiki parou o ministério wa mzimu woyera do Espírito Santo woyimirira e aparou. anali Dickson Kandoyi Era Dickson Kandoyi, anatumikira dziko lonse lapansi. trabalhou para todo mundo. Joseph Branham Joseph Silvano anachitira umboni. fez testemunho. Lawi la moto Coluna de fogo linachitira umboni. fez testemunho. Koma ngakhale zinali choncho Era assim, analosoneza mkwatulo profetizou de arrebatamento. iwo unalephereka Ele falhou chifukwa porque mkwatibwi a noiva anali asanakwanireze atikumvesa angakhale e Isaki Isaac anakumana ndiye Rebeka encontrou com Rabeca. amaende ndiye Eliezer Estava indo com Eliezer. iye anali wasafunda Ele era antes de cobrir. koma Mas kuti akumane ndi iye Isaki para se encontrar com Isaac, tinatengera Rebeka era necessário que Rabeca kuti azindikire para discernir ndani amene akubwerayo aquele que está ndiye wantchito esse de trabalho. adayankha Vai dizer ameneyo aquele ndiye mamuna wako funikanso se precisa. Eliezara Eliezer amuze Rebeka dizer Rabeca kuti ufunde que cobre. iyayi Não. Rebeka yeka Rabeca sozinho atakandivumbuluso vai ter revelação. tafika iwo apa Quando chegou aqui, itenge chopimba é necessário levar cobertura ndifunde para cobrir. nditakoma ndi mamuna wanu ndifa chake mkwatibwi A noiva analepera kupita conseguiu entrar. chifukwa Por quê? utenga unasalira ngakumvesa ndiye Daniel E Daniel anaona viu. kwa sala zaka ziwiri Restou 2 anos kuti que chiwombolo a redenção chikwanire para conseguir isso. tikumvana ndiye lero Hoje tikuwerenga estamos a ler. mubonesa bwinobwino Estamos a seguir bem. dongosolo A ordem la Tiyuda de judeus. zaka 50 Ano 50 zachisangalalo de alegria. jubileu imatengera zaka 50 Jubileus precisa se levar 50 anos. kwa Yuda No judeu, koma kwa mitundu mas no gentio. jubileu zitengera zaka 40 Jubileu precisa se levar 40 anos. kati kumvana chiwombolo cha kwa mitundu É a redenção dos gentios. ngati ndikunama Se estou a mentir, kawerengani mzimu woyera vai ler Espírito Santo. mu uthenga wa chisindikizo cha 4 No mensagem, Quarto selo. o quarto selo, mbale Branham kwena kuti o irmão Branham está kwatibwe dizendo azamboledwa ndi namba 4 que a noiva será redimida com o número 4. ndi namba 4 Que número 4 izakhala namba 4 ya zaka vai ser o número 4 do ano, kuti iwo azawomboledwa pamenepo que eles vão ser redimidos aí. ndiye 4yo E 4 zimatengera zaka 40 precisa se levar 40 ndiye anos. m'bado wa mitundu E a era do gentio umatenga zaka 40 leva-se 40 anos. kodi simukuziwa zimenezo Não sabe? Amém, zaka é 40 verdade. zonse E todo 40 ndi m'bado é verdade. era. ndiye kuyambira 77 Começar do 77, kubwera kuno vir até aqui, tapanga zaka 47 fizemos 47 anos. kati kumvesa Amém. chifukwa chani Por causa do tili que ndi zaka 47 estamos com 47. mkwatiro sikuchitikabe Arrebatamento ainda não aconteceu. chikuchitika ndi chiya O que está acontecendo? pali chinsisi Há um segredo. mukapita Se muchivumbuluso entrar na ali revelação, kunena kuti está a dizer que ndawapasa kadangala nthawi lhe dei um bocado de tempo. nthawi ya E chiwombolo o tempo da redenção, nthawi ya chiweruzo o tempo de julgamento, inali itakwana já tinha chegado. nthawi ya mkwatulo O tempo do arrebatamento inali já itakwana tinha chegado. koma ambuye Mas o yesu Senhor anayenjezera overtime aumentou alguns tempos. kwali kumbesa Amém. cholinga Por quê? osalapawa Aqueles que ainda não confessaram. atembenuke mtima natembenukire kwa ambuye yesu Amém. kuti akhale ndi mwayi Até lá. olowana umu mkwatulo chifukwa chimenecho Por causa disto, amitundu os gentios alibe zaka não tem tempo, alibe mwezi não tem ano, alibe wiki não tem semana, alibe siku não tem dia, alibe nthawi não tem tempo, alibe miniti não tem minuto. alibe sekondi ina yonse Aquele tempo, tikoza kunyamuka Temos aí. paziko la basi Esse tempo. wapite kumwamba kwa ambuye chifukwa por chake causa disso, nyenyezi kuthwanima yofira a estrela está a apontar como nyenyezi kuthwanima a aitremetente intermitente da estrela, da luz vermelha. iri kuthwanima Está a acender kuti amitundu que o gentio, nthawi yawo yatha que o tempo panopa nthawi ya mitundu yatha do gentio acabou. amitundu nthawi yawo yatha O tempo de
que gentil acabou. chasala O que restou ndi mkwatibwi é a noiva aoneseremo wa mulungu wamoyo pa dziko lapansi. verdadeira na terra. Kati kumvesa Amen. ndiye Daniel anapanga masamu E Daniel fez cálculos. anayang'ana nthawi Viu o tempo. anaona kuti Viu que nthawi iyandikira o tempo está iye próximo. anapemphera Ele orou. iye anasimidwa Ele ficou iye desesperado. analapa Ele confessou. tikudabwa lero Estamos a ver hoje. mukumva nthawi Estão a ver tempo. mukuona nthawi Estão a ver koma tempo. mupitirabe ndizoyipa Mas ainda continua com coisas erradas. mukusirirabe Está ainda a cobiçar. mukunyozabe Está ainda a desprezar. mukulozabe Está a feitiçar. mulikubabe Está a koma roubar. nthawi zino Mas esse tempo yawina é aliyense de qualquer um. asiye zoyipa Deixar Amém. coisa errada. muchoke mu ukapolo Amém. wa machimo De pecado. mukalowomboledwa ndi mzimu woyera Amém. cholinga Por quê? kwatulo Arrebatamento. wayandikira Amém. iweyo Você. ineyo E a mim. tiolokera sijalira Amém. nthawi ndi iyi O tempo é este. yokonza moyo Amém. Sua alma. nthawi iyi Este tempo siyogonayi não é de dormir. ndiyoyang'ana moyo É de reparar o kodi coração. ndili bwinobwino Estou bem. ndayenda bwino ndi abale Andei bem com os irmãos. ndikuyankhula bwino ndi abale Estou a falar bem com os ndikucheza irmãos. nawo bwino abale Estou a conversar bem nanga com os alongo irmãos. anzanga ndimacheza nawo bwino Minhas irmãs estou a conversar makhalidwe anga bem. ndi abwino Minha vida é boa. nanga mwaine É a minha. mzimu era kugoneramo O Espírito Santo está dormindo. nanga ndikamakhala Se eu ficar, moyo wanga a minha vida ukuonesera está uthenga manifestando. nanga Mas ndili mu nthawi estou no tempo. chimodzimodzi ndi anzanga Mesmo um tempo com meus irmãos. mayendedwe yako Sua akusimikizira ungwiro. está a manifestar límpido. Danieli Daniel, ataona zimenezo quando viu isto, anasimidwa ficou triste. anapemphera Orou. anasala kudya Ficou cholinga desesperado. kuti aziwe Porque para saber ndipita e liti de entrar quando kumwamba ndizapita liti no céu é de entrar quando. chifukwa Porque mkwatulo ndi chinsisi arrebatamento é um mistério. ndi mwala wa chinsisi É a pedra de mistério. umene munthu E é angaulandire quando alguém receber. pamene tikulalikira uthenga Quando estamos a pregar ndi mensagem. kuponya mwala wa mkwatulo pa wina aliyense Amém. Arrebatamento para quando? koma kuti ulandire Para receber isto. choyamba Primeiro, temenuka mtima Amém. siya zoyipazo deixa coisas. pita kwa Ambuye Yesu Amém. uzalandira mwala Vais receber a pedra wa vumbuluso da revelação. mkwatulo ukamafuna kuchitika iwe uzaziwa Arrebatamento para quando? Amém. É verdade. uzaziwa zedi Vai saber bem. sizaponya Não vai falhar. iwe uzaona Você vai ver kuti lero que hoje ndinyamuka pita kumwamba Amém. paulo analemba Paulo escreveu. sikuti kuza kwa Ambuye kuzabwera kwa ife ngati yambala Não vai vir, a vinda do Senhor não será como um ladrão para nós, não. kwa ife iyayi Para nós, não. koma kwa iwo amene ali mu mdima Mas para aqueles que estão na escuridão. kuza kwa Ambuye kuzakhala ngati mbala É Vir verdade. ao Senhor vai ser como ladrão. koma kwa iwo amene ali mkuwala Mas para aqueles que estão na luz, tikuziwa bwino nós sabemos bem. paulo sanalembe Paulo não escreveu. kwa tesalonika No Tessalônica. ndiye ngati akuti tikuziwa tiziwa bwanji Falam que se soubemos, então estamos sabendo que tipanga masamu vamos fazer cálculo. kupanga madongosolo Vamos fazer kuona ordem. chiwombolo chatu chiwo chili pati Onde está a nossa redenção. mkwatibwa mtu wasindikizidwa kale A noivas de Cristo de Cristo já está selada. chonchi ali wosindikizidwa kale Assim já está selada. fandikuuzeni Quero vos dizer, amene watukwana mzimu woyera aquele que insultou o Espírito Santo kulibenso chisembe ina não tem mais outro sacrifício. tambesera Pois. anthu ajawo anali ataona dzanja la mulungu anthu aja anali ataona dzanja la mulungu Quando aquele povo viu o braço do Senhor, ndipo usiku uja iwo wensiku wa mgonero naquele dia da ceia, iwo anaja iwo ali ndi mwakusimidwa e eles comeram desesperadamente. kati kumvesa Amém. chonchi pali tikulankhula izi Assim que estamos a falar, zine kuponyerewa mukuzingwa era necessário lançar. zine zikuponyerewa mukuzingwa Stasi. tilansali você nukoiso no desespero Quero te lançar você no desespero. cholinga kuti Para aqui, ukonsekere para se Amém. preparar. izi zosekesa iya Isso não é coisa de vir.
Kati kumvesa? Amen. Ita macheza Não é iya. coisa de brincadeira. Ndizoti não. wa uone. É pra você ver. Uwepita kapena usala. Tikupanga izi. Estamos a fazer isso Tolinga kuti uzindikire para iweyo. poder você discernir isso sim. Chabwi. Muito bem. Anajama kusimidwa. Comeram desesperadamente. Chifukwa iwo ankaziwa kuti china chake chinali pafupi kuti chikonzekera kuchitika. Porque ele sabia que alguma coisa está preto, está próximo para poder acontecer. Monga inu mukuziwa mamva bwino lero. Como você está a ouvir e ouvir a Ta muita coisa. fotokoza bwino. Falamos o pé. Monga nzanga Daniel anafotokozera. Como Daniel falou. Anawerenga mabuku ose aneneri. Leu todos os livros dos profetas. Nawafotokozera swa Israeli. E também falou para os Kuti israelitas. zasala iwo apa kwa sala zaka E ziwiri. ficando ali Amém. por 2 anos. Kuti tifati zipita kwathu. Para podermos ir no nosso. Ndi atapemphera Quando orou ndi kulapa e confessar, ngelo anabwera. o anjo veio Namuuza e lhe disse zomwe ziti zichitike o que há de acontecer ndi mapulumutsidwe yake. e como vão ser salvos, Momwe angatulukire. como vão sair Akapitanso uko e quando ir lá, momwe zingazachitikire. como vai acontecer lá. Ngelo anachita zonsezo Todo anjo fez tudo. chifukwa anthu aja anapemphera. Porque aquelas pessoas oraram. Ife atapanga kale masamu. Nós fizemos há muito tempo Tawerenga kale Bible. e lemos Bíblia Malingana mautenga a usiku ndi amasana. como mensagem de ontem e antes de ontem. Ndiye tinapeza kuti Vimos que tinayankhula kuti falamos que kuyambira Adamu começar Adão mpaka Noa até Noé zinali zaka 1000 basi. era somente 1000 anos. Koma alaliki wonse Mas todos os profetas amayena kuti disse que zinakwana zaka 2000. já cumpriu-se 2000 Koma anos. Bible chakuneneratu Mas a Bíblia falou de kuyambira vezes pamene iwo analengedwa onde eles foram criados. Adamu anakhala zaka 900 china chake Sate. Abraão Adão ficou 930 30 anos. Kuyambira pompo começando aí. kumagawana zaka zomwezo. Começou a dividir esses Kumagawana zaka zomwezo dividindo esses anos mpaka na nthawi ya Noa. até o tempo de Noé Mpaka basi zinadusa e terminou zaka 1000 zomwezo. 1000 anos. Ndiye kuyambira pompo Começaram aí, kukafika Abraham chegaram até Abraão, zaka 1000. mesmo também 1000 anos. Ndiye tapanga masamu zonse Fazendo esses todos cálculos, tinapeza kuti encontramos que kuyambira pamene panje começaram aí kuzafika até 2025 chegar 2025. tikupeza kuti Estamos a encontrar aqui makalendala no calendário imene Ayuda kugwiritsa ntchito e lero os judeus estão a trabalhar com ele hoje. tikupeza kuti Estamos a encontrar aqui pali zaka ano. kwati kumvesa Estamos ouvindo? pali zaka E ano. zimene iwo E akuziwerenga eles estão a contar. E kuti tili ndi zaka temos ano 500 57 anos. 5785 5.785 anos. zimene Ayuda akuziwerenga Os judeus estão a contar. kuyambira chilengedwe chawo Começaram desde a sua criação. koma Mas mwezi woyamba wa chaka primeiro mês do ano ndi mwezi wa Epulo. é o mês de abril. Kuwerenga kwa Chiroma Contar com Judá. ndi mwezi wa namba wa Chiroma, Contar com Romano. kalendario romano. Calendário romano. Timapeza kuti Encontramos que Epulo abril ndi mwezi wa namba 4. é mês 4. Ndiye tupeza kuti Estamos a encontrar pa aqui kalendari ya no m'Baibulo calendário bíblico. malinga ndi ku Genesis, Começar de Gênesis. Epulo Abril ndi mwezi woyamba wa chaka. é primeiro ano do mês. Ndiye tikupeza kuti Estamos a encontrar aqui. ife pa chaka Nós no ano timaponya faríamos kwa zaka myezi 4. do 4 meses. Kwati kumbesa ndiye pa myezi 4 Nestes 4 meses timapeza kuti estamos a encontrar aqui. pa mweziso No mês timaponya faríamos masiku 4. 4 noites. Masiku 4. 4 4 dias. dias. 4 dias. Ndiye pa masiku 4 Nesses 4 dias, pasikuso num dia timaponya faríamos maora 4. 4 horas. Pa maoranso Nessas horas timaponya faríamos 4 minutes. 4 minutos. Pa maminitsinso Nesses 4 minutos timaponya faríamos 4 seconds. 4 segundos. Ndiye titayang'ana Quando reparar pa kalendari no olondola calendário certo, tinapeza kuti vamos encontrar aqui. angakale kalendari ya Chiyuda Se calendário judaico
igreja imene akuwerenga lero que está a usar hoje yapendekeka. está inclinada. Tikupeza kuti Estamos a ver que Satana demônio akuchotsa zaka za Mulungu está a tirar anos de Deus zolondola verdadeiro. zolinga kuti Para o quê? ataye ana a Para Mulungu. deitar os filhos de Deus. Koma Mas titayang'anisisa quando repararmos malinganizaka por causa do ano zodulidwa ndi ya Chiroma de sendo tirado com o romano, tinapeza kuti vamos encontrar kuyambira Adamu começar Adão mpaka 2025 até 2025 pali zaka 200 tem 200 anos anos. zimene sizikuwerengedwa. Isso não está sendo contado. Ndiye tikupeza kuti Estamos a ver aqui. tikapanga masamu ndi apa Quando fazer o cálculo daqui, tikupeza kuti estamos a encontrar aqui. tili zaka 5000 Temos o 590 5000 a 5.900, 85 885. koma Mas tikawerenga quando contarmos, tikupeza kuti estamos a encontrar aqui. tikupeza kuti Estamos a encontrar aqui. tili ndi 90 Temos o 9. tili ndi 5000 Temos 5.990 90 china chake e kusogoloka. alguma coisa diferente. Sindikuuza ni china chake Eu não vou te dizer outra coisa. chimenecho ndichisunga, Isso aí vou guardar. koma iwe uzipanga weka. Você vai fazer sozinho. Ndakuuza ni kale makalendala onse Eu já te disse todo o caminho. achiyuda ndi a mitundu omwe, De judeu e de gentio. koma apatili ndi zaka 5990 china chake uku. Aqui nós temos 5.990 e alguma coisa. Kumeneko Lá. kuti tipange zaka 6000 Para chegarmos aos 6 6 mil anos. kuti tipange pano kena katikalowe mu sabata la 7 sabata la mulungu la zaka 1000 Para entrarmos no 70 semana, kapena mu sabata no sábado la mulungu do Senhor, 1000 imosi de 1.000, kuti ipange 1 day para fazer um dia, kuyambira Adamu começar a dar kukafika kuno até aqui. tapanga masiku 5 kuthamangira masiku 6. Fizemos 400. Fizemos 5 dias e poucos poucas horas Fizemos 5 dias e algumas horas. kuthamangira para masiku 6 Para chegarmos já 6 dias 6 dias. tikuthamangira kuti tikalowe mu siku la sabata siku la 7. Estamos já para chegarmos no sábado, no dia 7º. ndiye pamenepo tizakhala millennium. Aí vamos entrar no milênio. ine ndi Ambuye Yesu É o com o Senhor Jesus. pamodzi ndiwe mulongo ndiwe mbale Você com o irmão. tidalowa mu sabata Vamos entrar no sábado. kwazaka 1000 7 a 1.700. tidachita ulamuliro Vamos falar pasiko la pansi neste mundo. tidakhala osangalala Vai ser coisa pa gloriosa. sabata limenelo. Neste koma sábado. pano Mas aqui tili ndi zaka estamos 5990 5.990 china chake. alguma coisa. Koma iweyo Mas você uli kuchimwabe, está a pecar, utabe chigololo, está a fazer uli prostituição, kupabe, está a matar, ukunyozabe, está a desprezar, ukuchimwabe, está a pecar. lapani kusiya zimenezo. Confessa, deixa isso. Chifukwa nthawi yayandikira Porque o tempo está próximo. sizobisikanso Não é ayi. coisa de esconder, não. Tiyeni ku Chivumbulutso 22 Vamos no Apocalipse 12. 22. Six. 6. Ndipo anati kwa ine, Ele disse a mim: mawu awa ndi okhulupirika esta palavra é confiável ndiwoona, e verdadeira. ndipo Ambuye Mulungu wa mzimu ya aneneri E aí o Senhor Jesus, de espírito dos profetas, anatuma mngelo wace mandou o seu anjo kuzaonesera akapolo ace vir mostrar os seus escravos, seus servos os seus servos, zimene ziyenera kuchitika posachedwapa. o que irá acontecer sem demora. Ndipo E também, taonani olha, ndiza msanga rapidamente, kodala iye amene asunga mawu a chinenero cha m'buku ili. bem-aventurado são aqueles que guardam a profecia deste livro. Ndipo ine Yohane Eu, João,
ndine wakumva ndikuona izi Só de ver e ouvir isto. pa mawu awa ndi okhulupirika Que esta palavra é verdadeira. ndiwoona Verdadeira. ambuye mulungu wa mizimu ya aneneri O Senhor do Espírito dos Profetas watuma ngelo wace mandou seu anjo kuzauza antchito ake vir dizer aos seus servos zinthu zimene zikufuna kuchitika posakhalitsa essas coisas que querem acontecer antes da hora. ndikukuwuzani mkwatulo posakhalitsa pauchitika Estou a vos falar arrebatamento antes de alguns minutos pode acontecer. ndiye mawu awa Estas palavras siofunika kuti asekedwe swani não se precisa mais de sendo coberta. ana kuti akhala osegulidwa Precisa ser aberta. cholinga kuti anthu azikhala okonzeka nthawi zonse Para as pessoas ficarem preparadas em todo momento. ndiye ndine amayina kuti O apa profeta está a dizer aqui. ziyenera kuti ponyerefe mkusimidwa É necessário nos lançar em desespero. chifukwa Porque kubwera kwamwe kuzakhala kuzizimusa Porque a vinda do Senhor será tremenda. kuchokapo kwa ndipo kumbukirani kuza kwa ambuye kuzakhala kuzizimusa kuchokapo kwa chinsisi iye azabwera ndi kuzamutenga mkwatibu wake kuza kwa ambuye kuzakhala kuzizimusa A vinda do Senhor será tremenda. kubwera kwa ambuye kuti azabwera machinsisi E a vinda do Senhor virá em mistério. kuzatenga mkwatibu wake Vir levar a sua noiva. ngati azabwera ngati mbala usiku Irá vir como ladrão de noite. ndipo kuti uganize kuti wina wake Pensar como deles. zonse ngati mwazizizi Em tudo como se fosse rapidamente. pali ena apabanja lathu atapita azakhala atapita Tem outros dos nossos lares irão encontrar-se enquanto entraram. koma ena azasiyidwa Mas outros irão ser deixados. ena akuntchito anzathu azakhala atatengedwa Outros no serviço irão sendo tomados. koma ena atasiyidwa Outros irão sendo deixados. mwina mamuna wake anali azakhala atatengedwa Mas talvez o seu marido irá sendo levado. mkazi achatasiyidwa A sua esposa sendo deixada. mkazi achatatengedwa A esposa sendo levada. mamuna atasiyidwa O marido sendo deixado. banja lonse kusiyidwa E todo lar ser deixado. ana kutengedwa Criança sendo levada. pazakhala mavuto ndithu Será um grande tribulação. anthu azalowa mu mavuto ochuluka Pessoas irão entrar na tribulação chifukwa terrível. mkazi azatayika Porque mulher irá se perder. iyo uzanena kuti wapita kumwamba E você vai falar foi no céu. ndipo aboma azakufunsa E Governo. o governo vai te perguntar. wapita kumwamba Foi no céu? iwe bwanji sunapita Você por que não foi? amapemphera yekha nawenso umapemphera Você estava a orar sozinho, você também orava. ayi nezango ndifuta Eu me complicou. mmangeni Amara, mtibuleni bate. anena bwino Ele falou bem. koma iyayi Mas não. mkazango apita Minha esposa foi. ananga apita Meus filhos foram. kuzakhala mazunzo Vai akulu ser grande tribulação. ndichifukwa chake Por causa do quê? ndikunena kuti Estou a dizer aqui. wachimwanzanga Meus irmãos pecadores. lapa nthawi ndiomwe ino Este usazadikira kumange não iyayi espera ser amarado, não. kulibenso nthawi ya mitundu Não existe tempo do gentio. nthawi ilipo ndi ya ayuda O tempo que ficou só é de judeus. yocha nsembe yawo De assar os seus sacrifícios. iyo uyima pati Você vai parar aonde? pani kufunse Quero te perguntar. uza nanga mukufuna kutemeza uthenga Quero dizer, quero deturpar a mensagem. iyayi Não. ndikunena choonadi Estou a falar a verdade. amitundu O gentio akudalira kwambiri nsembe imene ili yambuye yesu si choncho está a confiar muito de sacrifício que é Senhor Jesus Cristo. Sim, Não é John. isso? Amen. koma panopa Mas aqui, sitikudaliranso nsembe ya ambuye yesu nós ya não magazi estamos a ya. confiar em mais de sangue do Senhor Jesus Cristo. Não. tikudalira mzimu woyera Estamos a confiar no Espírito Santo. ndi umene kulankhula É ndife esse que está falando conosco. lero wina akachimwa É hoje, pessoa que precisa. zikutengera mzimu woyera Precisa Espírito Santo unene kwa iwe dizer a você: ndakukhululukira zoyipa zako perdoa seu pecado. baibulo limanena choncho A Bíblia diz isso. nthawi yayandikira O tempo está próximo. amitundu alibenso nthawi O gentio não tem mais tempo. koma ali ndi nthawi kuti azipita mdziko la kwawo Mas só tem tempo de entrar na sua cidade. koma kupyola m'mabuku Mas entrar na Escritura, tawerenga lemos. ndawerenga aneneri wonse Li todos os profetas. kuyambira enoki Começar Enoque, kumabwera vir,
mabwera Metusela amwewo, vir outro Mitsela, Alameki, Alameque ndiye ena osiyana-siyana, e outros diferentes. ndiye ena aliwonse awo. E esses todos, Tawawerenga eu li, kupanga masamu fiz cálculo, ndi kuzisiya izo, deixar isso, kutenga mbado wathu, pegar a nossa era, kuzolonso kwathu kuno, entrar a tema aqui, kuona momwe ife tikukhalira, ver como estamos a kutenga viver, nthawi yathu, ver o nosso tempo, kuyiwunikira imene yapondekera, ver como inclinou ndekena kuyikaso pa nzera, e pôr na ordem, kutengaso miyezi yathu levar nossos medos, momwe yapendekera, como está kuyikaso pa nzera, pôr na linha. zonsezo kuti uwone kuti ukufuna kuzipita kwanu. Tudo isso para ver que é para entrar no vosso lugar, no vosso Bora lugar. ni Danieli Mas Daniel, anasala ndi zaka ziwiri, vai lá, Daniel ele restou com 2 anos. pita mu mabingu asanu ndi awiri, Entra nos 7 trovões. mkwatibwe akuomboledwa ndi nambala 4. A noiva está sendo redimida com o número 4. 4 isapanga ndi 0 ipanga zaka 40, 4 com este 0 faz 40 anos. ndi chaka cha chisangalo cha mitundu, É ano de jubileu de gentios. pamene ayuda awomboledwa ndi namba 5. Enquanto os judeus é redimido com o número 5 5 ndi 0, e 0. 0 amayimira mulungu, 0 representa a Senhora. 5 ndi 0 ndi 50, 5 com 0 é 50. ndi chiwombolo cha ayuda. É redenção de judeu. Komanso 5 Mas 5 amayimira Jesus. costuma parar para Jesus. 1 2 3 4 5 2, 3, 4, 5. 5 Jesus. 5 Jesus. Ndifanya ke ayuda akudalira 5. É por isso os judeus estão a confiar em 5 o ano de 5. akuyembekezera ambuye Yesu. Está ainda esperando o Senhor Jesus. Tamveserani Mas hoje, chivumbulutso kuti Apocalipse está a dizer: mzimu ndi mkwatibwe atizani ambuye. o Espírito e a noiva dirá: vem, Senhor. Si nsembe iyayi Não é sacrifício. takawerengani baibulo. Vai ler a Bíblia. Mzimu ndi mkwatibwe O Espírito e a noiva atizani ambuye. dirá: vinde, Senhor. Mkwatibwe A noiva pakali pano kudalira mzimu está woyera. com somente confiar no Nchifukwa Espírito chake Santo. moyo osatha É por isso os vida eterna ndi mzimu é woyera. Espírito Santo. Tikumvana? Amen. Tikwena kukukonzeka tiyang'ani system yo yathu kuti ili É yolondola. necessário consertarmos, ver se a minha vida está digna. Ndife woyenera Sou digno. nanga tipita nawo kapena ife tisala. Vamos entrar ou ficar. Tepise yako imeneyo. Este é TPCC. Ukamagona uzingo yang'ana chimeneyo. Quando dormir, veja isso. Upita kapena usala. Vais entrar Yanko ou não? yanko ulipeza menemo. A pergunta, a resposta vais encontrar aí. Wina ko tikoza kuona na tonchi kuti ine ndipita ndipita. Estamos a nos reparar assim, eu vou entrar. Koma mtima wako kuna kuti usala. Mas teu coração está a dizer: vais ficar, Usala. vais ficar, Usala. vais ficar. Chifukwa Por quê? chakuti icho. Aquela coisa. Ina tilipompa Nós estamos aqui. mizimu yoipa sina O tichokerebe. Espírito Santo ainda não saiu. Espírito Mãos ainda não saiu. Zigololo. Prostituição. Kuba kunama kunyoza Roubar e feitiçar, ainda desprezar. anza tuso kufiti Nossos companheiros feitiçaria. amachita kuusunga ngati mpeni Amara como faca. amakucha kuusunga Acostuma guardar. ukamponda Quando pisar. undiziwa Mas akatenga ufiti mkukulozana ukenda kukausunga Feiticeira, feitiçar e depois siku guardar. losonga likafika No dia de adorar chegou. kufundafunda Veio. kuzakhala pa mpando Vai sentar na cadeira. akufunda ufiti itu Está amene feito. Cobrir feitiçaria. ndiye tikuwerenga izi Estamos a ler isso. kuti ufiti umusiya Este feitiçaria. Deixar aí. ambuye akudaliseni Senhor, veja abençoe. tilekezere pompo Vamos deixar aí. zinazo mawa Outras coisas amanhã. koma timafuna tilankhule kuti Mas queria dizer que nthawi yayandikira o tempo está próximo. tikuyenera kulowa mukusimidwa. Precisamos entrar em desespero. ndipita ndi É de entrar. kapena ndisala Ou ficar. nanga ndisalira ndipati Onde eu vou ficar? É aonde? vuto lili pati Onde está o problema? ukapeza pamenepo Onde upakonze encontrar nthawi ali, ingine. conserta Amém. rapidamente. akuluakulu Grandes, ndasamba m'manja estou a lavar mal. mafambisi isazanene kuti sitinamve Mafabice não pode dizer que não ouvimos. ndanena zonse ndamaliza Já falei tudo e terminei. mawa andizangosindikiza Amanhã só vou selar. tizipita kwathu Vou entrar no nosso lugar.
koma siku lina mas dia muzamva kuti ndasowa. vai ouvir que já não estou mais. Siku lina Dia muzamva kuti ndasowa. vais ouvir que já não estou mais. Ndiye uziyang'ana Vais olhar. iwe zizakhala bwanji, Vai ser como? zizakhala zokhumudwitsa. Vai ser coisas tremendas. Mkazi ako kupita iwe kusala, Tua mulher entrar, você ficar. apongo zikubwera mwana wanga tufuna mwana wanga. O padre, aliás, os sogros chegaram e queremos a nossa filha. Hawa apita kumwamba, Foi no céu. iwe bwanji usapita. Você por que não foi? Ndasala. Fiquei. Ipo. Okay, ufuna kugula gali moto wamugulisa Quero comprar carro. Vendeste, né? uzakhala kumangidwa kwa habari Vai ser prisão dos irmãos. kundende aboma azalephera kuwajesa mabiriva. Na prisão até vão desconseguir mandar de comer os crentes da Bíblia. chifukwa ambiri azasala Porque muitos vão ficar. maka iwayo amene akwena kuti mzimu asugwiranso ntchito Aquele. amene ntchito wawo ndi Que kusala. estão a dizer que o Espírito Santo não está a trabalhar. Esse trabalho dele é ficar. alibe njira ina amene Não tem outro caminho. koma iweyo Mas e você? ndiri kukudabwa kuti nawenso uziwerengedwa mu zimenezo. Estou a te duvidar se você vai ser contado nisto. Ambuye abudaliseni Senhor, vos abençoe. tisire m'manja mwa abusa athu amaliza zonse. Deixar na mão do Ambuye akalola mmawa Senhor permitir amanhã.